Boa noite, irmão e irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre todos e todas. Vamos ao nosso devocional de hoje em Êxodo capítulo 17. A palavra do Senhor nos diz: Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Breve parêntese, em Números capítulo 33, versos 12 a 14, nós temos uma descrição das localidades específicas dessa peregrinação. Veja comigo: partiram do deserto de Sim e acamparam em Dófica, partiram de Dófica e acamparam em Alos, partiram de Alos e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Ou seja, temos o descritivo das peregrinações, todos os locais específicos em que o acampamento foi montado. E a ênfase é: não havia água para beber. Verso 2 de Êxodo 17. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mais um breve parêntese: o povo novamente fracassa. Ele murmura, se queixa, reclama e, neste caso, blasfema do Senhor. No capítulo 16, como Deus havia dito a Moisés, Deus colocou o povo à prova. E o que significa essa prova? O que significa uma provação? Significa o atravessar dificuldade, uma situação aflitiva, de sofrimento, em que a fé ou a disposição de obedecer a Deus é testada em nossas vidas. Quando Moisés diz aqui que o povo está colocando Deus à prova, isso não se aplica a Deus. A expressão quer dizer que o povo estava mais uma vez duvidando do Senhor, do seu amor leal, da sua providência, do seu cuidado e da sua atuação poderosa de sustentá-los, de fazê-los prosperar, mesmo naquela adversidade. E já tendo uma vida pregressa, uma vida anterior, grandes experiências em ver a providência do Senhor, seus grandes atos de misericórdia, seu poder manifesto nos grandes livramentos. Enfim, eles já tinham experiência com Deus, mas mais uma vez duvidam do Senhor. O colocar Deus à prova aqui diz respeito a uma conduta de incredulidade. É diferente de quando Deus nos coloca à prova, em que passamos por situações de dificuldade, de aflição e de sofrimento, com o fim de termos a vida aperfeiçoada, na dependência ao Senhor, no seu temor e também na nossa fidelidade, na nossa obediência. A provação vem de Deus, que é diferente também da tentação. Tentação é a indução para o mal, e nisso a Bíblia é muito clara em Tiago capítulo 1. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. A grande diferença entre provação e tentação é que a provação vem do Senhor para aperfeiçoar nossas vidas. A tentação vem do diabo para nos fazer desviar do caminho do Senhor, para nos induzir ao mal. Pois bem, o povo estava sedento, verso 3, e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Eles acabaram de ver a providência do Senhor em conduzi-los no deserto para um oásis, o lugar de Elim, em que havia fontes de água. E nesta ocasião, em que eles estão em Refidim, não há água para beber. Qual deveria ser a atitude normal, natural de quem já passou pela experiência anterior e também viu o grande poder de Deus atuando através dos juízos derramados sobre o Egito e preservando o povo de Israel? Ora, a conclusão óbvia que você e eu podemos chegar, lendo as Escrituras, é que eles deveriam crer, eles deveriam confiar no Senhor, eles deveriam aguardar a providência de Deus, que certamente se manifestaria de uma maneira poderosa. Mas eles se queixam e mais uma vez reclamam a ponto de dizer: era melhor ter morrido no Egito do que estar neste deserto. Bem, tão rapidamente o povo se esquece
dos séculos de escravidão dolorosa, dos anos difíceis de terrível angústia em que eles clamam a Deus porque realmente as circunstâncias eram terrivelmente aflitivas. Agora, um pequeno problema, um pequeno contratempo, uma situação infinitamente menor, em que falta água momentaneamente, os leva a desejar a situação anterior. Que coração difícil, que atitude pecaminosa. Verso 4. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Notem as palavras de Moisés: este povo, não o meu povo, não o povo do Senhor, mas este povo. A Bíblia declara que Moisés, isso também em Números, foi o homem mais manso ou mais paciente, mais dócil do seu tempo. Bem, aqui nós temos uma manifestação de impaciência, porque a situação era desesperadora e de fato Moisés estava correndo risco. O povo murmurava contra ele. Claro, essa murmuração era contra Deus. Moisés já havia deixado isso claro no capítulo 16. Mas eles estavam realmente a ponto de agredi-lo fisicamente. Verso 5: respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo. Leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Poderia ainda haver esta dúvida se Deus de fato estava ou não naquele lugar com o seu povo no deserto? Massá e Meribá significam provação e rebelião. As mesmas palavras são repetidas em Hebreus capítulo 3, versos 7, 8 e 15, quando o povo se queixa diante do Senhor, e Deus então faz mais um milagre. Ele manda Moisés subir numa montanha, no Monte Horebe, e há uma rocha ali. Deus manda Moisés bater na rocha, e então haveria água para todo o povo beber. Bem, meu irmão, minha irmã, algumas verdades que este breve texto que nós lemos, estes 7 versículos, revelam. Primeiro, em relação ao caráter humano que é exposto através da história do povo de Israel. Você e eu, nascidos em pecado, somos inclinados normal e naturalmente pela nossa velha natureza à incredulidade, a duvidar dos grandes atos de Deus, do seu amor, do seu cuidado, da sua providência. Não obstante, já temos experimentado tanto do Senhor. Só que você e eu, meu irmão, minha irmã, hoje, na nova aliança que temos em Cristo, porque Ele morreu para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, porque Ele veio morar conosco, porque Ele enviou o Seu Espírito para estar conosco sempre. Hoje você e eu temos a possibilidade de vencer esta velha natureza, de alimentar a nova natureza, a nova vida em Cristo. E nós sabemos, de acordo com Romanos, desde o capítulo 6 até o capítulo 8, que há uma guerra interna no nosso coração entre a velha natureza que quer manifestar-se o tempo inteiro e a nova natureza, a nova vida que recebemos em Cristo. Bem, Paulo no capítulo 8 vai dizer: a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Assim, você e eu, se alimentarmos a nova natureza em fé, em obediência à palavra do Senhor, podemos vencer a incredulidade. Você e eu recebemos essa graça do Senhor. Segundo, há situações de aflição, há situações de dor e de sofrimento que são grandes oportunidades de termos o nosso caráter aperfeiçoado. Deus permite que passemos por provações exatamente para mostrar deficiências que nós temos em nossas vidas e também sua misericórdia, seu amor leal, sua graça em nos aperfeiçoar.
a fim de termos mais comunhão com o Senhor e também uma vida de maior dependência, porque Ele nos ama, Ele tem cuidado de nós e Ele deseja que você e eu confiemos nele como um bom Pai que Ele é, que está conosco sempre, que cuida de todas as áreas de nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, sobre provações, especialmente em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, nós recebemos um grande alento de esperança das Escrituras. Não veio sobre vós provação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não permite que nenhum de nós sejamos provados além do que nós podemos suportar. E juntamente com a provação que Deus permite, Ele também nos dá o escape. De modo que, quando você e eu somos provados por Deus, Deus quer aprovar as nossas vidas, aperfeiçoar o nosso caráter e revelar mais uma vez seu amor leal, sua maravilhosa graça, suas muitas misericórdias. Finalmente, nós temos mais um milagre feito por Deus. Ele faz com que surja água de uma rocha. Aquela rocha certamente representava o nosso Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, anos mais tarde, séculos mais tarde, diz a respeito de si mesmo: eu sou a água viva. Ou seja, ele, o Senhor Jesus, estava prefigurado naquela rocha que traz água, que sustenta a vida, ainda que num deserto, um lugar inóspito, um local em que naturalmente não há vida. Por quê? Porque a vida acontece onde o nosso Deus se manifesta, onde o nosso Deus está. E Ele é um Deus fiel, é um Deus de milagres. Portanto, meu irmão, minha irmã, confie, creia nele e viva para o louvor da sua glória todos os dias. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra viva e eficaz, que nos ensina e nos mostra teu amor, tua graça, tuas misericórdias, que revela que o Senhor nos prova e permite que atravessemos momentos de dor, de sofrimento, de angústia, a fim de confiarmos em Ti, de aperfeiçoarmos o nosso amor leal, a nossa confiança, a nossa dependência e a nossa fidelidade, obediência à palavra do Senhor, a fim de que tenhamos uma vida mais alinhada contigo, de mais plena comunhão e, portanto, muito mais prazerosa e muito mais frutífera. Ajuda-nos, Senhor, a viver para o louvor da Tua glória, ainda que em situações adversas. Fortalece-nos, Pai, e prometemos dar ao Senhor, somente ao Senhor, durante todos os dias, o nosso melhor louvor, adoração e gratidão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Fiquem todos na paz do Senhor e permitindo nosso Deus. Até amanhã.